Olha, já é a 10ª vez que eu tento fazer esse vídeo. Não é fácil, tá? Gravar vídeo. Mas esse é um caso do Pediri tão complexo e tão interessante do ponto de vista psicológico que eu não podia simplesmente passar um pano e falar, não vou comentar. Não, eu vou comentar. Para quem não me conhece, sou Kleber Marinho, eu sou psicólogo, eu trabalho com perícia forense, então eu faço perícias dos casos criminais, enfim, e eu tenho expertise nesse assunto, por isso eu vim fazer uma análise desse caso, porque tem muita gente comentando e falando de várias coisas do caso, mas a gente vai trazer um pouco da visão da psicologia, porque é um caso muito interessante. Eu ia fazer um react, e para mim fazer react seria ver o vídeo a primeira vez. Só que eu já vi o vídeo. Então vai ser mais uma análise do que um react. Então eu vou parando o vídeo da Foquinha aos poucos e vou fazendo as análises do caso. É um caso muito interessante. Interessante, né? Vamos por aspas, grandes aspas. Porque ele é um caso bizarro. A gente fala de bizarrice. Quando a gente na psicologia fala de bizarrice, a gente está falando desses casos que tem a ver com o que a psiquiatria chama de parafilia, que lá atrás a psicanálise com Freud chamava de perversão. Na verdade, antes do Freud, a psiquiatria estudava essas coisas, por exemplo, os fetiches, e dava esse nome de perversão. E ficou tradicionalmente na psiquiatria, na psicanálise, e a psiquiatria depois mudou por causa do estigma, né? Que a palavra perversão parece que está muito no campo do preconceito, né? Tipo, fulano é perverso, fulano é isso, aquilo. Então, para que ficasse mais científico e menos estigmatizado, como várias doenças mentais mudaram de nome, vou dar um exemplo. Transtorno maníaco-depressivo era assim que era chamado transtorno bipolar. Então, os nomes dos transtornos, eles foram mudando para que ficasse menos estigmatizado. Então, as perversões, por exemplo, os fetiches, as bizarrices sexuais, elas mudaram de nome e hoje a psiquiatria chama de parafilias. A psicanálise tradicional, ela continua chamando de perversão, mas aqui, quando eu usar o termo perversão, entenda-se por apenas um termo histórico. Está no campo de onde veio, de onde surgiu a compreensão desses fenômenos psicológicos. Eu não sei se o Pediri fez, se não fez, eu não estou aqui para fazer essa análise. E a psicologia, ela não tem esse papel ainda. A gente não tem como dizer se alguém fez ou não fez algo. A gente não tem instrumento. A gente tem instrumento para falar sobre a personalidade da pessoa, sobre os mecanismos que o sujeito tem, qual é o funcionamento dele, qual que é o funcionamento no campo da cognição, né, no campo da inteligência, qual é o funcionamento de personalidade desse sujeito diante do mundo, se ele é mais impulsivo, menos impulsivo, se ele é mais passivo, se ele é menos submisso. Essas coisas que a gente tem como investigar, a gente tem instrumentos validados cientificamente para falar sobre um sujeito. Mas a gente não pode, ainda nós não temos instrumento para dizer, fulano cometeu ou não um crime. Então não é meu papel aqui falar se ele fez ou não fez. Não é meu papel. Tá muito claro que tudo indica, minha opinião pessoal, que ele deve ter cometido sim esses crimes, ele e outras pessoas. Então aqui vai ser uma elucidação, mais do que uma análise propriamente dita se ele cometeu ou não os crimes. Não nos cabe, né, a nós psicólogos, mas entender esses fenômenos, por que eles acontecem, em que lugar, em que esfera.
Então, antes de eu começar o react, a pergunta que as pessoas mais me fazem porque eu tenho duas atuações. Eu tenho a parte jurídica da coisa, né, que eu atuo nesses casos criminais, e na clínica, que eu trabalho com psicoterapia. Lá na parte da parte jurídica da coisa, a pergunta que mais me fazem é: mas quem é que tem mais propensão a cometer um crime? Na verdade, a pergunta não é bem assim que as pessoas fazem. As pessoas me perguntam assim: quem que pode cometer um crime? E a resposta é qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa pode cometer qualquer coisa. Ela pode ter ou não um transtorno mental, inclusive transtornos mentais relacionados àquele crime? Sim e não. Então, tem gente que tem um transtorno mental relacionado àquele fetiche, e tem gente que não tem nenhum transtorno relacionado a isso. Tem gente que não tem transtorno mental nenhum e comete esses crimes. Então, aqui eu não vou analisar exatamente se o Diddy tem ou não um transtorno mental, enfim, também não é esse tipo de análise. A gente vai analisar os fenômenos. Assistam o vídeo da Foquinha, eu vou deixar aqui na legenda. Assistam, depois vocês venham aqui comentar. É um vídeo longo, eu não vou ver tudo. São vários episódios que ela vai narrando. E eu vou pegar partes, na verdade eu vou pular o começo e vou direto para pontos. Espero que o YouTube, não derrube meu vídeo, mas vamos lá. A derrocada de Diddy começou oficialmente em 16 de novembro de 2023, quando a cantora Cassie, sua ex-namorada, entrou com um processo contra ele com acusações de abuso sexual e físico. É só um parênteses, eu não conheço nenhum desses cantores. Eu sou novo até, acho, né? Mas eu não conheço esses cantores. Eu conhecia a música dele lá, mais famosa. Assim, sabia, já tinha ouvido. Agora, esses outros cantores eu sou muito por fora. Mas aqui não é o bastante pra gente entender dos fenômenos, né? Não precisa conhecer das músicas nem desses cantores pra gente entender dos fenômenos. Durante o tempo que eles estavam juntos. Os dois ficaram próximos por volta de 2005, quando Cassie assinou com a gravadora do Diddy e lançou seu disco de estreia. E aí eles começaram uma relação romântica em 2007, que entre idas e vindas ali durou até 2018. De acordo com a Associated Press, Cassie alegou que Diddy a trouxe para um estilo de vida ostensivo, acelerado e movido a drogas, logo depois que ela o conheceu e assinou com a gravadora. Ou seja, aqui já tem uma coisa de, porque é sempre culpa do outro, né? Sempre o outro que é culpado, então é ela que não sei o que, enfim. Drogas. Quando a pessoa ela está sob efeito de alguma droga, seja álcool ou as drogas ilícitas, que o álcool é uma droga, não é que a pessoa ela vai mudar, mas ela vai ficar mais vulnerável. Porque ela está sob efeito de uma substância química que altera. Por exemplo, cada droga tem um efeito diferente no sistema nervoso central. Então, o álcool, por exemplo, ele deprime o sistema nervoso central. Então, a pessoa ela fica mais vulnerável mesmo, né? Tem outras drogas, tem drogas que vão deixar a pessoa mais dopada, mais rápido, enfim. Vamos continuar. Mas esses das drogas, vocês vão ver que vão estar presentes em quase todos os eventos. Porque isso é um fenômeno muito importante. Porque o abusador tende a escolher as vítimas que em uma forma que elas estejam vulneráveis. Então você vai pegar, por exemplo, médicos que abusam de pacientes. As pacientes elas sempre vão estar numa posição vulnerável. Sejam porque elas vão estar dopadas numa mesa de uma cirurgia, sejam porque elas vão estar no consultório e elas vão se sentir acuadas. O pedófilo abusar da criança, que a criança não tem como se defender. Quem mais? Então se você olhar para os casos de abuso e os casos de violência, sempre vai ter uma disparidade entre as duas figuras,
Então não vão ser figuras de igual para igual. E quando você vir o Diddy abusando de homens, os homens vão estar nessa posição fragilizada. Como? Através de substâncias químicas, né? Drogas. Então sempre vai ter, no caso de violência, duas posições. A posição do abusador, que é uma posição covarde, e que vai buscar uma vítima numa posição vulnerável. Então a vítima vai estar sempre numa posição vulnerável, porque ele vai criar um ambiente para que isso aconteça. Ela tinha 19 anos e ele 37. O processo alega que, propenso a acessos de raiva incontrolável, Diddy submeteu Cassie a espancamentos selvagens nos quais ele a socava, chutava e pisoteava. Cassie alega também que ele a drogava e forçava a ter relações sexuais com outros homens enquanto ele se masturbava e filmava. Muito pesado. O processo... Então, vamos lá. Isso aqui, aí vocês vão falar, parece cena de filme. Mas é uma coisa muito comum da gente ver nos casos criminais. Não está... É que eu não estou sendo alarmista não, tá? Tem um povo muito alarmista por aí. Mas isso é comum, infelizmente. Em crimes sexuais, essas coisas, assim, de... Então vamos primeiro citar, mas antes de eu citar ponto a ponto, é para dizer que isso não acontece só lá na mídia. Isso não é só coisa que parece coisa de filme, né? De filme de terror. Mas não. Isso acontece no dia a dia. A gente tem casos reais, cotidianos disso. A gente vê. Então, assim, chega no consultório para fazer as avaliações. Assim, a gente faz esse tipo de avaliação, a gente tá acostumado. É só mais um. Por quê? Porque acontece. Não é que é um número gritante, assim, pra todo mundo ficar com medo, mas quando você pega a amostra desses casos, você vê com facilidade. Não é uma coisa assim muito... Nossa, que bizarro no ponto de vista numérico. Não, é comum. Então ela falou, Diddy abusava dessa moça, a drogava e ela tinha que fazer sexo com outros homens enquanto ele se masturbava. Falou de agressão também, né? Então você tem agressão. Eu vou dar os nomes técnicos e eu vou explicando, né? Porque vamos pegar um pouco de história da psicanálise. Prometo não ser chato, não ser muito técnico, tentar ser mais didático. Porque se está vendo esse vídeo aqui, é porque você quer aprender a visão da psicologia sobre esses fenômenos, né? Em especial a psicologia jurídica, a psicologia forense. Então, você vai entender. Então, essas coisas estranhas, vou voltar um pouco na história. Freud vai depois, quando ele vai desenvolvendo a psicanálise, ele vai trazendo para um campo da normalidade. Isso não é normal que a gente vê aqui. Mas ter fetiches não é uma coisa patológica, é normal do ser humano. O que é patológico são os desvios, né? É a exclusividade. A pessoa só consegue ter prazer se for na base do fetiche. É um objeto, ou seja, o que ele escolhe para sentir prazer é muito distante do humano, ou o humano está numa posição de vítima, de indefeso. Existe uma opressão sobre o outro. Então, se a gente juntar tudo isso aqui, todos esses pontos que eu falei, que eu acabei de falar, a gente pode dizer que sim, os fetiches, que são condições normais da sexualidade humana, se transformam em patológicos. Então, isso aqui, do P. Diddy, esses fenômenos são patológicos. Eu somei tudo isso aqui, né? Bom, o Freud ele traz uma outra visão. Então, antes do Freud, esses casos eram casos bizarros, né? Bizonhos.
para a psiquiatria, eles apareciam sempre no campo do patológico, né? Então, o Freud, quando ele vai estudar em 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que é um dos primeiros textos dele, um dos primeiros não, mas está logo no começo da obra dele, ele vai fazer uma compreensão acerca do que a psiquiatria já estudava antes, né? E vai trazer uma estruturação de sentido, uma estruturação técnica, uma estruturação acerca dos novos conhecimentos que ele descobriu, né? Para a compreensão da sexualidade humana. Então vamos lá. A gente tem o sadismo aqui no Pedire, né? Então ele violenta no sentido físico da coisa, né? Primeiro ele droga. Por quê? Não é porque ele quer tornar um clima mais agradável para que a pessoa sinta prazer. Não, ele droga para trazer a pessoa no lugar da vulnerabilidade. A pessoa fica vulnerável. Primeiro ponto. Aí ele bate, agride para obrigar o outro, né? Para fazer o outro como um boneco, né? Então você vê em vários casos, esses famosos criminais, que o outro ele é tratado como um boneco. Então o psicopata, que não estou dizendo que o Pedire seja, lembra que eu não estou fazendo uma análise dele exatamente, estou fazendo uma análise dos fenômenos, né? Mas a estrutura de personalidade que pertence ao mesmo grupo dos psicopatas, porque não existem só psicopatas dentro desse grupo de pessoas perversas, que a gente vai chamar, lembra que eu falei que perverso aqui é no campo desse funcionamento mais patológico da personalidade, patológico relacionado a essas coisas que também tem a ver com a parte sexual. Estou tentando ser bem didático, o que é que a psicanálise ainda chama hoje de perversão, né? O Freud estudou esses mecanismos todos que a psiquiatria já estudava, entendia como patológicos, colocou num campo da normalidade, né, que nós temos, os fetiches, só que o que ficar muito distante disso, num campo da patologia, que eu acabei de explicar, a gente pode chamar isso de perversão, e tem pessoas que têm na psicanálise, que a psiquiatria vai chamar de parafilia, por exemplo. A psicologia também vai entender nesse lugar, né? Mas a psicanálise tradicional vai chamar de perversão esse grupo patológico, tá? Esse grupo que tem esse funcionamento de fato nesse lugar. Estou sendo bem grosseiro aqui no sentido de não entrar nas minúcias, é só para ser didático. Então vamos chamar esse guarda-chuva aqui, que estão entre eles os psicopatas, de perversão, como se uma estrutura de personalidade, tá? Que depois o Lacan desenvolve melhor. Então esse guarda-chuva aqui, que entre eles estão os psicopatas, mas não só eles, a gente vai chamar de estrutura de personalidade perversa, e eu vou chamar de perversão a partir de agora que você entendeu isso, porque senão ia ficar um buraco. Veja, o sadismo, o masoquismo, né, que é um par, o voyeurismo, todos esses fetiches, que a gente vai chamar de fetiche para que fique mais didático, eles são parte da natureza humana da sexualidade. Tá? Então todo mundo pode ter um fetiche, todo mundo tem fantasias, não vou dizer que todo mundo tem fetiche em alguma coisa, mas todo mundo tem fantasias. Isso é parte da nossa condição humana. Algumas pessoas vão ter fetiches. Os fetiches, eles não vão ser patológicos necessariamente. Eles vão ser patológicos quando, como eu já expliquei, quando um objeto que eu vou sentir prazer, um objeto muito distante do ser vivo, ou
ele é muito distante de um objeto amadurecido, né? Tá, tem prazer com uma árvore. Possivelmente a gente está falando de um campo patológico. Tem que ter exclusividade, tem que ter esse lugar do outro, ser vulnerável, né? Enfim. Então você tem primeiro aí o sadismo, que é, voltando ao caso dele, ele coloca as vítimas e as obriga. Então primeiro ele vai num lugar de tornar vulnerável fisicamente, né? Através da... Obviamente que a pessoa não chega lá e ele já sai oferecendo uma droga, né? Existe todo um contexto de quem ele é, do que as pessoas vão buscar com ele. Então as pessoas querem se tornar famosas, as pessoas querem se tornar importantes. Ele tem esse poder, né? Porque o perverso, esse da estrutura de personalidade que eu acabei de explicar, ele ocupa esse lugar, ou melhor, ele acha que ele ocupa esse lugar de poder, né? Então, justamente, o perverso, ele acha que ele ocupa esse lugar de poder. E quanto maior for a proximidade entre ele achar e a realidade, mais doentio ele vai ser. Ou seja, em outras palavras, quanto mais próximo da realidade for a fantasia desse sujeito dele ter poder, mais doentio ele vai ser. Então, a gente pegar aí grandes ditadores, não vou aqui citar nomes, né? Se bem que acho que o meu vídeo vai ser totalmente cancelado de tanta coisa que eu falei aqui já. Mas se a gente pegar grandes ditadores, você vai ver que eles ocupam esse lugar facilmente, porque eles já estão num lugar que eles almejaram. Então o Diri estava nesse lugar de que ele era famoso, de que ele fazia outras pessoas famosas. Então ele tinha um poder. Então, as pessoas iam atrás dele, atrás do poder também. Então ele chegava ali com esse discurso, com essa possibilidade, drogava a pessoa para a pessoa ficar mais vulnerável, que era mais fácil, né? E veja, tem um grupo que vai sentir prazer com a pessoa já vulnerabilizada, totalmente vulnerabilizada, né? Que é o grupo das necrófilas. Ou seja, quem tem prazer, sente prazer sexual com cadáveres, tá? Tem um grupo que vai matar para usar o cadáver, vai ter um grupo que vai só fantasiar com o cadáver, imaginar, e vai ter um grupo que vai ter prazer só ali com o cadáver, né? Qual que vocês acham que seja mais patológico? Obviamente é o que mata para usar o cadáver, né? Não parece ser a fantasia dele, né? Porque existe um prazer em ver o outro sofrer. Então, o ver é o voyeurismo. Então, prazer em ver é voyeurismo. Se você tiver com muita dúvida, para o vídeo não ficar muito insuportável, vão lá no Google e pesquisem os termos que estou usando, alguns que eu não tive tempo de explicar aqui, ou expliquei de uma maneira muito ruim. Bom, então, enquanto ele vê a vítima lá se debatendo, né? Isso a pessoa que deseja pelos corpos, mas ele mata, né? Pode ter um sadismo antes de ver a pessoa sofrer, depois ela morrer e depois usar o corpo. Nesse caso aqui do Diri, o perverso, ele gosta de brincar com a realidade. Então, você fica na dúvida, ele fica na dúvida se aquilo é real ou não, se a pessoa quis ou não quis. Isso é parte do funcionamento perverso também, tá? Não pode ser uma coisa muito objetiva. Se for muito objetivo, não tem graça para o perverso. Aqui estou resumindo uma grande teoria que tem por detrás disso tudo, tá? Inclusive é do Freud,
Mas vou pular para não ficar muito teórico. Mas é isso. O perverso, ele tem muito... ele não tem prazer quando ele sabe que é alguma coisa. Então, ele vai abusar. Se ele souber que a vítima está sentindo prazer, para ele não tem graça. Mas ele quer ficar ali na dúvida. Ou ele quer ter certeza que a pessoa está sofrendo. Né? Então, ele faz esse caminho. Também porque é mais fácil do que de ficar escondido. Porque quando vocês assistirem um vídeo, que eu não vou assistir ele todo, diz que assisti alguns pedaços. Possivelmente eu faço um vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, uma continuação. Porque senão fica muito longo. Mas quando você sabe que está diante de uma pessoa muito poderosa e você não é um ninguém, a chance das pessoas não acreditarem em você é alta. E você vai ver aqui no vídeo várias vezes ele alegando que ele não fez nada, batendo na tecla de não fui eu, não fiz nada, não fui eu. Essas pessoas estão se aproveitando de mim. Vários outros casos famosos, né, com pessoas famosas, pessoas influentes, ricas, essas pessoas que negam que fizeram claramente assim, não fui eu que fiz, porque elas sabem que elas vão ser acobertadas pelo dinheiro, pelo poder e influência que elas têm. Então isso é outra artimanha do perverso. Ele podia muito bem só matar a vítima ali, dar um jeito de desaparecer com o corpo e ninguém descobrir, mas não teria graça pro perverso. O perverso precisa que você continue sofrendo e saindo por mentiroso. A vítima sai por mentirosa, que ninguém vai acreditar. Então ele triunfa outra vez. Ele triunfa fazendo a vítima sofrer, e ele triunfa depois quando a vítima não acredita. E aí por isso que a gente tem tantos casos que as pessoas não vão denunciar, porque a vítima sai desacreditada da história. As várias vítimas não denunciam as coisas por vergonha. Às vezes não é nem vergonha do que elas sofreram, mas vergonha de saírem por mentirosas. Então o perverso triunfa duas vezes. Bom, então ele vai, coloca lá as vítimas, obriga as vítimas a ter relação sexual com outros homens e ele fica se masturbando vendo. Então ele coloca a vítima, né, num lugar de sofrimento, que ela é obrigada, porque ela tá lá naquela situação, já foi envolvida naquela festa, enfim, acho que nessa situação aí não é uma festa exatamente, que vai ter as festas dele, né? Por isso que é tão grande, o vídeo é tão grande que eu vou ter que fazer vários vídeos para analisar. Bom, a vítima tá lá. E por que eu tô chamando de vítima? Alguns podem se questionar. Porque a partir do momento que a pessoa fala que não quer, ou ela não tem chance de falar que ela não quer, porque ela tá numa situação de constrangimento. Então, uma pessoa que é assediada sexualmente por uma posição maior, no trabalho, por exemplo, a pessoa que está assediando ela usa do poder dela de, se você não fizer, você vai estar no olho da rua, às vezes não precisa nem dizer. E a outra tem que aceitar. Então, mas tem umas pessoas aí, enfim, que vão falar: mas era só ter denunciado, era só ter gritado, era só ter batido, feito isso, feito aquilo. Vocês vão ver em outros vídeos que as vítimas apanham dele e dos funcionários dele. Mas tudo bem, supondo que ela virasse e falasse: não quero, vou embora, não quero isso. Ele coloca muita coisa batizada, ou seja, a pessoa nem escolheu, nem teve a opção de falar: tudo bem, aceito essa droga aqui. Para tentar amenizar aqui, a pessoa aceitou, mas a pessoa aceitou a droga, mas ela não aceitou aquelas condições ali.
Em outros casos, a pessoa nem aceitou a droga, a pessoa foi drogada, porque colocaram droga na bebida, né? O que altera, repito, quando a pessoa está drogada, por isso que eu falei que eu ia falar muito da droga. A pessoa está drogada, ela está vulnerável, porque a droga, ela altera várias coisas no sistema nervoso central, inclusive a mobilidade. Então a pessoa ela fica mais vulnerável porque ela não consegue andar direito, ela, dependendo da droga, né? Ela perde as respostas físicas dela, de movimento, por exemplo, ficam alteradas. Por isso que uma pessoa que tá bêbada não pode dirigir, por exemplo, porque as respostas motoras dela ficam alteradas. Bom, então voltando ao caso, o Diddy, ele coloca as drogas para as pessoas, e as pessoas então já ficam vulneráveis, inclusive fisicamente, né? O que deixa a pessoa já numa condição de ali vulnerável. Ah, mas ele tá drogado também. Mas independe se ele tá drogado também. Se ele arquitetou tudo, se ele fez toda uma coisa para que a pessoa ficasse encurralada e não tivesse opção, a pessoa tem que fazer o que ele vai mandar. Seja porque ele vai bater e ele bate, seja porque a pessoa vai ficar desmoralizada depois, seja porque a pessoa não entende muito bem o que está acontecendo. É isso. Veja que a depender das condições, das drogas que forem usadas e da própria condição ali da cena, né? Daquela cena erótica, enfim, daquele momento, né? Que a pessoa foi sujeitada, a pessoa ela é tratada como uma criança. E aí é onde mora o centro da fantasia do perverso, porque ele vai reviver de forma triunfante o abuso que ele sofreu quando criança. Então, geralmente, aqui explicando outro conceito da psicologia, geralmente a gente tem vários dados que apontam que os abusadores eles foram abusados quando criança, né? A maioria dos abusadores homens foram abusados quando criança, né? E aí cada um são abusos iguais, né? De formas diferentes. A maioria dos abusos são feitos por homens, já que eu acabei de falar, né? São homens que abusam, e esses homens que são abusados na infância viram abusadores depois. Mais pra frente no vídeo, se é que eu vou chegar lá, porque eu não paro de falar, se eu não tô enganado, eu acho que é o filho dele. Se eu tiver enganado, me perdoe, gente, porque eu confundo os nomes, mas é outro rapaz, que eu acho que é filho dele, também vai abusar de outras mulheres. Então, possivelmente, esse rapaz foi abusado por ele, porque é um ciclo de abuso. Quando é menino, ele vira geralmente ele vira um abusador no futuro. Não é exclusividade. E não é todo abusador que vai ocupar esse lugar, ou melhor, não é todo que vai ocupar esse lugar, porque o pedófilo ele tem desejo sexual por crianças, tá? Não é todo que vai chegar às vias, que vai consumir material pornográfico infantil, que vai usar de uma criança, não é todo pedófilo, tá? Falando aqui do ponto de vista científico da coisa. Eu não tô fazendo nenhum juízo de nada, científico. Ponto. Mas o abusador, ele pode ter sido violentado quando criança e não necessariamente ter desejo por crianças quando mais velho, né? Então, mas a maioria dos casos você vê isso, ele foi violentado criança e aí na fase, quando é adulto, ele vira um abusador, na maioria dos casos, não são todos, né? Que aí você pode estar vendo meu vídeo, pode ter sido violentado, você fala, eu sou... Não
Não é isso que eu estou falando, mas dos casos que a gente pega para analisar dos abusadores, tá? A maioria foi abusado. Mas não quer dizer que todos os casos, isso é lógica, né? Isso é lógica matemática, não quer dizer que todos os casos sejam uma condição exclusiva. Não é uma condição exclusiva, tá? E as mulheres, elas vão desenvolver outras doenças, como os transtornos relacionados à histeria, né? Doenças que não tem explicação muito clara da origem, né? Enfim, é outro assunto para outro momento. Bom, a gente vai ter que parar por aqui porque já tem mais de 40 minutos desse vídeo. Eu vou fazer a parte 2, parte 3, parte 4, porque tem muita coisa. E desse caso a gente consegue estudar outros tantos casos que a gente vê pela mídia, que a gente vê no dia a dia. E as pessoas precisam desse esclarecimento da psicologia. Não temos tantos psicólogos que trabalham, estudam essa parte dos abusadores. A gente vê mais os psicólogos voltados para estudar os abusados. Isso que eu vejo na prática. Então, eu estou fazendo aqui um serviço a você que está me assistindo. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, tá? Que aqui a gente tá para esclarecer coisas no ponto de vista da ciência, tá? Não esquece, manda para todo mundo, tá? As pessoas precisam entender por que alguém está fazendo isso. Não é só ver um caso de fofoca. Até para entender os casos que estão por aí, que você conhece, que eu conheço, que eles têm uma lógica, eles têm um sentido.